Olá, bem-vindo ao nosso canal Visão do Alto. Aqui você encontra palavra de Deus, direcionamento do alto para a minha vida e a sua vida ficarem alinhadas com o propósito de Deus. Então, se você não é inscrito, clica aí, aperta o botão de inscrever, dá o seu like, compartilha com seus irmãos, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, conto com a sua ajuda, faça a sua inscrição. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: o arrebatamento. Esse assunto, irmãos, é um assunto que dá muita liga, né? A gente gosta de falar sobre as coisas que estão para acontecer, os últimos acontecimentos, e se existe algo que nós esperamos com grande expectativa, é como será o arrebatamento, né? E aqui tem alguns textos que eu separei, eu vou ler um trecho ou falar mais ou menos o que eles estão dizendo, e depois eu posso colocar para você os textos bíblicos que você quiser, posso colocar aí nos comentários à medida que alguém perguntar, alguém pedir, mas aqui estão alguns textos que falam sobre o arrebatamento. É interessante pensar que existem aqueles que acreditam que a Bíblia não fala claramente, o termo arrebatamento não aparece, não existe, né, de maneira clara essa palavra na Bíblia. Então, existem aqueles que interpretam o texto e entendem como o arrebatamento, e existem aqueles que interpretam o texto dizendo que era um outro significado, que Deus estava falando a respeito de um tempo, sim, que vai acontecer, mas não um arrebatamento da maneira que nós ouvimos falar e ficou no nosso imaginário de uma forma assim tão, como vou dizer, romântica, né? Esperando aquele tempo maravilhoso em que a igreja seria retirada da terra. Então, eu quero que você entenda e eu quero que você esteja ligado naquilo que nós vamos falar aqui. Eu quero falar sobre o arrebatamento e eu quero ler alguns textos bíblicos para que primeiro você tenha uma dimensão do que a palavra de Deus diz, e depois eu vou falar sobre as correntes teológicas que são baseadas nas palavras, nos textos bíblicos, mas que são ensinadas de maneiras diferentes, né, em igrejas diferentes, por pastores diferentes, para que você saiba um pouco melhor discernir, né, em qual lugar você se encontra nessa rede de teologia aí a respeito do arrebatamento, tá bom? Então eu vou ler primeiro os textos, depois eu falo sobre as correntes. Mateus 24, do 42 ao 44, fala que nós não sabemos o dia e nem a hora. No mesmo texto de Mateus 24, um pouco antes, fala que vai ser como nos dias de Noé, né? Noé estava lá preparando a arca, as pessoas ao redor de Noé estavam achando que ele estava louco, a própria família de Noé no início, acredito eu, que tenha tido dificuldade de entender a visão que Deus tinha para Noé, mas depois compreenderam, trabalharam com ele e ali foram livres, né, do dilúvio. E a mesma coisa o texto fala, se casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, né, e chegou o grande dia, a porta da arca fechou e eles já não tinham mais como entrar, né? Então o texto fala de uma certa urgência na nossa vigilância, e eu acredito que, independente da corrente teológica, a parte mais importante no que diz respeito ao arrebatamento ou ao encontro de Jesus com a noiva, esse precisa ser o nosso ponto de equilíbrio, né? Precisa ser o nosso ponto em comum. Estejamos vigilantes, estejamos alertas, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos como isso acontecerá. Nós só sabemos que acontecerá. Um dia, Jesus e a sua noiva vão se encontrar. Se pelo arrebatamento propriamente dito, né, sendo tirados, sacados da terra, ou por um encontro no final de uma grande tribulação, no final da batalha, depois de vencer a besta, o anticristo, e a igreja se encontrar com o Senhor, não sei, irmão, qual dessas formas vai acontecer. Uma coisa é certa, vai acontecer, né? Então, o texto ele fala sobre os dias de Noé. 1 Tessalonicenses fala que nós estamos aguardando a vinda dele, Jesus Cristo, para nos livrar da ira vindoura. Também fala em 1 Tessalonicenses 4,16, que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos se encontrarão com eles nos ares. Aqui está aquela cena, né, da igreja subindo, né, sendo arrebatada, que a gente vê em algumas ilustrações. Apocalipse 3, como eu disse, versículo 10, também fala que aqueles que guardarem a palavra da perseverança serão conservados na hora da provação que virá sobre toda a terra. Então nós precisamos guardar a palavra. Outro ponto de equilíbrio interessante aqui, né? Precisamos guardar a palavra, perseverar guardando
guardando a palavra, né? Porque só assim nós estaremos guardados, seja pelo arrebatamento, seja por uma proteção sobrenatural de Deus no tempo da grande tribulação. Romanos 8:28 fala que nós vamos receber uma redenção do nosso corpo, né? E vamos receber em 1 Coríntios 15 um corpo incorruptível, né? Para nos encontrar com o Senhor, ou para estarmos eternamente com o Senhor. Nós não vamos estar nesse corpo que nós temos hoje, né? Mas num corpo incorruptível, né? Então esses são alguns textos, tá, queridos? Eu não vou ler texto, não é a minha pretensão esgotar o assunto, né? Você tem muito ainda para estudar, para aprender sobre esse assunto. Nós estamos aqui apenas apontando, né, o assunto, e você vai continuar aí dissecando e buscando informações e lendo e se aprofundando, e certamente você vai encontrar tesouros maravilhosos, porque a palavra de Deus é um grande tesouro. Aleluia. Então eu queria falar para vocês das formas ou das correntes teológicas que são as principais, né? Existem algumas, eu vou falar das 3 principais, e você também breve aqui, não é a minha pretensão que você conheça tudo a respeito de todas as correntes através de um vídeo curto aqui no YouTube, né? Então você vai ter que lutar, né? Vai ter que ler, vai ter que pesquisar para encontrar coisas mais detalhadas a respeito desse assunto. Mas uma coisa é certa, existem algumas correntes teológicas a respeito do arrebatamento. 3 delas, para mim, são as 3 mais conhecidas e as mais aceitas, né, no meio dos cristãos evangélicos de hoje. E a primeira delas é a pré-tribulacionista. A corrente pré-tribulacionista tem como principal base crer que a igreja será arrebatada, tirada da terra antes da grande tribulação. Então, essa corrente, baseada em vários textos bíblicos, utiliza também do texto de Apocalipse 3:10, que eu já li, que fala que Deus vai guardar da provação que há de vir no mundo inteiro aqueles que guardam a palavra da perseverança. Então, nessa hora, o texto diz assim: também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, porque você guardou a palavra. Então, se você guarda a palavra, se eu guardo a palavra, Deus vai guardar a minha vida e a sua vida. E uma das maneiras de interpretar esse texto é crendo que a igreja será arrebatada. E concomitante com esse texto é utilizado o texto também de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que fala que nós aguardamos Jesus vir, né? O texto está dizendo que ele nos livrará da ira vindoura, dando uma pincelada aqui também sobre a grande tribulação. A segunda corrente teológica mais comum são os midi-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, né? A palavra do Senhor diz em Mateus 24, né, Jesus fala que se esse tempo não fosse abreviado, os escolhidos não suportariam, né? Que o tempo foi abreviado por causa dos escolhidos. Então aqui eles usam esse texto para interpretar que Jesus ele arrebataria a igreja no meio da tribulação, os escolhidos no meio da tribulação, para que eles conseguissem suportar, porque seriam dias muito difíceis. Nós também podemos usar para embasar a visão, né, dos midi-tribulacionistas, a questão da assolação, né, do iníquo no lugar santo, né, que fala do abominável no lugar santo, o abominável da desolação, né? No livro do profeta Daniel, ele fala sobre isso. Existem aqueles que acreditam que esse momento histórico se cumpriu, né, com um grande imperador que dominou a região naquela época, mas existem aqueles que acreditam que esse abominável da desolação é uma pincelada, né, no que diz respeito ao anticristo e ao governo dele, né? E fala, nesse texto de Daniel, fala sobre o tempo da tribulação serem 7 anos, 3 anos e meio, né? E depois mais outros 3 anos e meio, e alguns utilizam desse texto também para dizer que a igreja seria arrebatada no meio, depois de encerrar os primeiros 3 anos e meio. E existe a terceira corrente teológica mais conhecida, né? É a corrente pós-tribulacionista, que em alguns casos acreditam no arrebatamento, mas que o arrebatamento não seria um encontro nos ares, mas sim um encontro da igreja, né, com o seu noivo Jesus, né, num tempo onde as coisas já estariam vencidas, onde a tribulação já teria sido encerrada, e a vitória do Senhor sobre o anticristo, sobre a besta e sobre tudo aquilo que perturbava a terra
seria findada, né? E esse encontro aconteceria do noivo com a noiva, né, de Jesus com a igreja. Então essas são as correntes teológicas que existem a respeito do arrebatamento, e você tem liberdade, né, de pensar, de ler, de estudar, de pesquisar, de se aprofundar. A minha ideia, como eu disse, não é esgotar nenhum assunto, até mesmo porque a gente não tem todo o conhecimento, não detém todo o conhecimento, mas a gente está aqui para apontar algumas direções, né, e ajudar você a encontrar em qual dessas correntes você está inserido, né, no pré-tribulacionismo, no mesotribulacionismo ou no pós-tribulacionismo, né? Quero saber aí de você nos comentários a qual dessas correntes você pertence, né? Se você falar aí, se chegar aí pelo menos 50 comentários de qual você pertence, eu vou falar a qual eu pertenço, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o tempo que Ele tem para nós, e que a gente possa estar ligado com Deus, né, levando em consideração as coisas que nós temos em comum, né? Primeiro, estar vigilante, e segundo, permanecer firme na palavra, porque isso é o que mais importante. Como o arrebatamento vai acontecer é importante, mas o mais importante é você e eu sabermos que nós estamos salvos, que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, para a glória e louvor do nome de Jesus, né? Então a gente está encerrando por aqui esse assunto, que é o arrebatamento, mas nós cremos que daqui para frente nós vamos falar de coisas ainda muito interessantes, né? Nós vamos falar do anticristo, nós vamos falar da grande tribulação, né? Na verdade, no mesmo vídeo nós vamos falar do anticristo, da grande tribulação. Então prepare seu coração aí, porque é o próximo vídeo, e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder nenhuma das informações que a gente vai trazer aqui. Chama um irmão, um amigo, alguém da sua família, compartilha com ele esse vídeo, fala para ele se inscrever no nosso canal, dá lá um joinha, porque isso ajuda a gente a chegar mais longe, a palavra de Deus a alcançar um número maior de pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida.